Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. O fenômeno coaching, amplamente disseminado nas últimas décadas, tem sido alvo de críticas devido à superficialidade e à falta de embasamento científico que permeia muitas de suas práticas. Prometendo soluções rápidas e fórmulas de sucesso, o coaching muitas vezes contribui para a criação de uma cultura que glorifica o individualismo e minimiza as complexidades da vida pessoal e profissional. Esse discurso de autoajuda imediata pode gerar frustração e culpa nas pessoas quando os resultados prometidos não são alcançados, ignorando aí fatores estruturais e contextuais que influenciam o desenvolvimento humano. E para falar sobre esse assunto, convidamos a este Papo no Auge o professor Adriano Viaro, que é historiador, mestre em História pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, cuja dissertação se debruça sobre a historiografia do Quilombo dos Palmares, tá? E um pesquisador das pautas identitárias, com ênfase nas subjetividades do racismo. É âncora do Diário do Centro do Mundo, canal do YouTube, e um entusiasta do samba carioca, tema sobre o qual também pesquisa. Ele acaba de lançar um livro, tá? Esse livro aqui, ó, Anti-Coach, A Gênese do Caos, pela Emo Editora, e é sobre este livro o nosso papo de hoje aqui no Papo no Auge, né, professor Viaro? Obrigado por sua participação aqui no Papo no Auge. Bem-vindo. Nos encontramos no Rio de Janeiro, um pernambucano e um gaúcho em suas diásporas. Como primeira pergunta ou primeiras perguntas, professor? Por que ser professor? Por que enveredar pela história? Né? E seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela tua audiência, a possibilidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que para mim é de suma importância. Eu tenho destacado em todos os lugares que eu vou que para mim é de suma importância. Essa é uma provocação que eu faço, porque eu gostaria que fosse de suma importância para muita gente, e eu não acredito, efetivamente, que seja um tema que esteja sendo levado a sério. Não acredito. E por isso que eu falo que para mim é importante, não sei se para os outros. Uma questão de falta de seriedade. Como tudo, né? Na nossa sociedade, a gente passa a perceber a gravidade e trabalhar com seriedade depois que a coisa já está muito feia. Muito feia mesmo. A gente sempre vai esperando as coisas, a bola de neve crescendo, 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 e aí, opa, isso aqui é grave, né? E eu tenho uma característica que não me traz louros, não, me traz mais problemas, né? Que é o fato de que eu costumo sempre apontar lá no início os problemas. E por que me dá problema? Porque ninguém está levando a sério mesmo, ninguém acha que aquilo é importante mesmo, e eu sou taxado de louco. Isso já aconteceu diversas vezes. Diversas vezes. Eu posso elencar aí o fenômeno Olavo de Carvalho, o fenômeno do Brasil Paralelo, o fenômeno da extrema-direita no Brasil. Eu comecei lá em 2013, 2014, dizer, o problema está aqui, tu é louco, está perdendo teu tempo. Foram me dar a razão 7 anos depois. Então, comecei a denunciar o coach em 2019. Comecei a denunciar, e por quê? Porque eu estava no chão da sala de aula, não só como professor, como como diretor também, e estava percebendo a invasão coach dentro do ambiente escolar. Então isso começou, só me prejudiquei, só me compliquei. Por que professor? Porque acho que todo mundo, a sociedade não vive sem professores, por mais que essa frase possa parecer demagógica, mas a sociedade não vive sem professores, e porque eu não acho que todo mundo possa ser professor. Não acho. Eu sou um crítico muito grande, desde muito cedo, daquela ideia de que tudo pode ser aprendido por todos. Eu acho que isso, inclusive, vai contra a diversidade humana. A diversidade humana define justamente que tu tem aptidões que eu não tenho. E sim, antes que me maltratem, metralhem e me espanquem em praça pública, eu acredito no conceito de aptidão. Sim, acredito.
Costumo sempre falar para os meus alunos, pegar o Ronaldinho Gaúcho, que para mim foi o maior jogador que eu vi jogar. As pessoas dizem o Pelé, eu não vi jogar, não sou tão velho assim. Eu tô falando ver no estádio, ver, não em fita e gravação, ver. Daqueles que eu vi jogar, ninguém superou o Ronaldinho Gaúcho. Não façam a comparação com o Neymar, porque daí eu vou ficar bravo. Então, eu não vi ninguém jogar mais que o Ronaldinho Gaúcho. A gente tem fitas VHS, registros do Ronaldinho Gaúcho, genial no primeiro contato dele com a bola. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Genial. Mas assim, tá, mas isso pode ser ensinado? É claro que não. Tu pode ensinar um jogador a se tornar muito bom, mas não gênio. Não gênio. Quer melhor definição do que Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo? Talvez a genialidade genuína do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Nazário e do Romário tenha sido o grande problema deles, que já que era muito fácil, então não atingiram os números que poderiam ter atingido. E o Cristiano Ronaldo, que não nasceu com nenhum talento e construiu o talento dele, tornou-se um gênio. Por quê? Que controla a alimentação, controla a hidratação, controla horas de sono, controla nível de gordura no corpo, controla... Tudo isso é controlado no cara. Então, ele se esforça muito e se dedica muito para ser genial. Enquanto que o Ronaldo Nazário, para sair do Ronaldinho Gaúcho, contaram para ele que poderia ter sido mais do que tu foi se tu tivesse a disciplina que o Cristiano Ronaldo teve. Ele falou, sem dúvida, mas eu não sei se você seria feliz. Sim. Não sei. Então, professor, para mim é a mesma coisa. Quem é que fala em público? Eu fui diretor de colégio e eu sempre dizia isso no meu colégio, quando tinha que falar com a comunidade, reunião de pais. Quem é que fala em público? É quem sabe falar e quem gosta de falar. Sim. É esse que fala. Se o diretor do colégio não sabe, ele tem que botar alguém que saiba. Sim. Por que ao longo da história presidentes da República tiveram o chamado porta-voz? Porque eram presidentes que não sabiam falar em público. Sim. Aquele que sabe, não precisa. Sim. Então, professor, porque sempre me senti capaz e achava que alguém tem que fazer isso. E sem falar que tem um outro papel do professor, que é a capacidade didática, mas também a sua luta intensa por despir-se constantemente de todas as vaidades. Joia. Se tu for um vaidoso, tu não vai ser um bom professor. Vai confundir sala de aula com palco. Sim. E aí tu vai ser um artista. Sim. É outra pegada, né? É outra pegada. Sim. Vai ser um artista. Então, por isso. E tô aí no Rio de Janeiro, perambulando pelas esquinas da cidade maravilhosa, talvez a mais bela do mundo, entre aquelas que eu conheço com certeza a mais bela do mundo, e à tua disposição, meu caro. Joia, muito bom. Primeiro eu queria fazer algumas ressalvas. A gente está aqui gravando no hotel onde a gente está hospedado. Eu estou participando aqui do Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Naval, tá? Representando aqui a UFSC com os alunos. A gente está gravando aqui no Hotel Belas Artes, só fazer um pequeno merchan aqui do hotel, né? Que seria esse espaço aqui pra gente. Aqui, Visconde do Rio Branco, número 52. Quem quiser vir ao Rio de Janeiro, já está aqui, já tem um hotel, tá? Eu quero frisar também a tatuagem do professor. Valeu, Zumbi. Isso mostra... E o ano da morte do Zumbi, que é exatamente o ano da descoberta do ouro no Brasil. Isso, ele é professor de história, o mestrado dele é em cima, né, do... E aqui a Portela. Muito bem, escola da minha tia, inclusive, que morou no Rio de Janeiro. Eu sou portelense doente, e aqui uma homenagem ao maior jogo de toda a história, que é o Mario Bros. Evidentemente, eu não aceito discussões. Não, quem acha que Mario Bros não é o maior jogo é porque ainda não conhece Mario Bros. Antes da gente continuar também, hoje eu vim ao Rio de Janeiro, me traz memórias afetivas muito interessantes. A minha tia morou 40 anos aqui, e eu ainda sinto até hoje o cheiro e o gosto do feijão carioca. E eu fui comer ali um prato feito e senti esse gosto novamente. E, nossa, cara, maravilhoso. Feijão carioca que não é o feijão carioca. Isso. Mas o tempero é algo... Não, digo, não é o feijão vermelho. Ah, que é chamado de feijão carioca. Não. Porque o feijão vermelho é o feijão carioca. Isso. Aqui é o feijão preto, assim como no Rio Grande do Sul também. Isso. E mais antes da gente continuar, eu tenho uma raiva danada do Ronaldinho Gaúcho e vou dizer por quê. Quase que eu venho gravar com a camisa do Esporte Clube do Recife. Quase. E tem um jogo do ano de 2000 que ele acabou com o jogo lá em Recife, tá? E o Sport só não foi para a final daquele campeonato por causa do Ronaldinho Gaúcho. Ele jogava em qual time? No Grêmio. Pois é, então, e eu sou fã do Ronaldinho Gaúcho, mas sou colorado. Ah, é? Ah, não sabia, pra mim já era gremista. Não, sou colorado. Olha, que interessante. Olha, revelações. Sou colorado. Revelações. Mas tu vai me conhecer um pouquinho mais e tu vai ver que eu tenho uma coisa que é uma característica minha.
Eu consumo tudo aquilo que eu detesto. Olha, tá bom. Tudo. Eu sou um leitor da Bíblia e sou ateu. Não detesto a Bíblia, mas sou ateu e sou um leitor da Bíblia. Né? Eu sou um leitor de Olavo de Carvalho, de Luiz Felipe Pondé, e sou um homem totalmente avesso às ideologias deles. Entende? Eu sou um consumidor de cursos e imersões de coach. Pronto, e é sobre isso que a gente vai falar agora. De coach. Fiz cursos dos principais. Fiz cursos. Evidentemente que online, eu não fui presencial. Tá. Mas fiz curso, paguei o curso e fiz o curso online. Então, quando eu falo do coach, eu não falo de curioso. Entende? E quando eu estudei, já estudei sabendo que aquilo não prestava. Sim. Mas foi agora eu vou ler. Sim. Agora eu vou estudar. Muito bem. Veja, professor, a minha próxima pergunta é justamente sobre esse livro aqui. O Anticoach, da editora Emor, né? A Gênese do Caos. Eu queria que o senhor falasse sobre esse livro, tá? Qual foi o motivo da escrita? O senhor já deu uma pontuada aí, né? Por que o senhor entrou nessa seara temática e como é que se deu o processo criativo dessa obra? E por que o senhor odeia coach? Exatamente, mas antes eu quero pedir que coloque depois o link para Sim, claro, compra do perfeitamente, livro, perfeitamente. direto no site da editora, sim, que daí o percentual do autor é maior. Sim, sim, com certeza. Vocês não sabem, né? Compra onde? Na editora ou na Amazon? Compra na editora, ajuda o autor. Sim. Ajuda o autor. Se comprar em outro grande loja, tu vai ter que pagar o percentual da grande loja. Perfeitamente. Entendeu? Sim. Bom, por onde é que a gente vai começar, então? Como é que eu entrei nessa seara? Eu era diretor de colégio e professor de colégio e comecei a ver uma invasão coach no colégio. Como que eu vi essa invasão? Essa é uma coisa interessante. Para quem é do meio da educação, sabe que o professor, pelo menos 2 vezes por ano, ele tem os seus períodos de formação continuada. Né? Então, aquele período que o aluno está de férias, das férias de inverno e férias de verão, os alunos saem, o professor fica mais uma semaninha ali, tem a formação acadêmica, pedagógica, aquela semana acadêmica, aquela coisa, e ali tem uma formação continuada. O que era normal para nós do Rio Grande do Sul, não sei como é que é no resto do país, o que era normal para nós? Naquela formação continuada sempre vinha algum tipo de palestra para os professores. Ou uma palestra para ajudar a organizar melhor a agenda, uma palestra para tratar com alunos com algum tipo de característica, algum tipo de patologia, algum tipo de dificuldade, ou uma palestra realmente sobre questões acadêmicas, história do Brasil, cultura disso, história papapá. De repente, o que começou a acontecer? As editoras que fornecem os materiais didáticos para as escolas, principalmente as 4 gigantes, que eu vou me dar o jeito de não dizer os nomes, mas não é difícil o pessoal descobrir, meu advogado não permitiu eu falar, porque eu já andei falando demais deles. Inclusive eu tenho um texto no Diário do Centro do Mundo que eu falo deles. Né? Então essas 4 gigantes do material didático começaram a amarrar nas escolas, além do fornecimento dos materiais didáticos, o fornecimento das palestras para os professores, e essas palestras eram de coaches, não eram de professores, não eram de pedagogos, não eram de doutores em pedagogia, não eram de nada, eram de coaches, e eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu fui assistir a primeira palestra e o cara começou já falando comigo de eu vou dar um overview no final do nosso estudo sobre o mindset. Eu falei, tá, mas para aí, o que está acontecendo? O que quer dizer que mindset é mentalidade? O que tem a ver isso? Aí eu perguntei para a pessoa que estava palestrando qual era a formação dela. Ela disse que estava na última tela do PowerPoint. Eu já achei errado, porque a formação ideal é que seja na primeira tela do PowerPoint. A formação, bota as referências no final. A formação para tu saber com quem tu está falando. Sim. Porque a última tela, geralmente as pessoas nem olham, né? Sim. Se tu bota a tua formação na última, é porque tu quer esconder a tua formação. E aí eu pedi, como diretor, com meus professores reunidos, que mostrasse a formação. E na formação não tinha absolutamente nada de pedagogia, nada de psicologia, nada de psiquiatria, nem de psicanálise, nada. A formação era Master Coach nisso, Master Coach naquilo e Master Coach naquele outro. Aquele foi meu primeiro contato com isso. Eu pensei, temos um problema. Ninguém quis me escutar depois nas reuniões que eu fiz. Eu digo, temos um problema. Porque se é uma formação continuada para professores e quem está dando essa formação está falando de mentalidades e esse profissional não tem nenhuma formação séria que trate de mentalidades, eu estou diante de um picareta. Sim. E aí as coisas foram passando e foram se repetindo, era cada vez mais. E aí, aí vem a pandemia, aí dá um boom gigantesco. Né? Instagram, Facebook, um monte de coach disso e coach daquilo.
acabei cadastrando, então, através de um amigo meu que manja dos Paranauê, ele me ensinou a programar o algoritmo, para o algoritmo te dar de forma mais rápida aquilo que tu quer. Então eu enchia a programação do algoritmo de porcaria. Ele me dá todas as porcarias, que agora eu quero saber do que se trata. E começou a vir uma chuva de coach para mim no meu algoritmo. E aí eu me deparei com alguns nomes, como José Roberto Marques, como o Jerônimo Temel, que são caras que eu cito no livro. Né? Comecei a me deparar com esses nomes e comecei a ir atrás dos canais de YouTube dessa gente. E aí me apavorei. Então, é assim que começa. Me apavorei porque eu comecei a ver o cara sem nenhuma formação, sem nada, falando de temas que são não só caros, como são graves. Como, por exemplo, ansiedade e depressão. São doenças do nosso século que ou levam à morte, ou levam a tirar a própria vida, ou no mínimo levam a uma impossibilidade do profissional de desempenhar suas funções. E esses coaches dizendo que curam isso. Até o momento que deu o estalo, deu aquele como é que pode ser, o famoso eureka, né? Deu aquela lâmpada. Uma epifania. A epifania, eu estava querendo buscar essa palavra. Deu a epifania que eu precisava tratar mais sério daquilo, quando um coach disse que já tinha curado pacientes, chamou de pacientes, com dependência química. Eu falei, não, agora a coisa começou a ficar muito séria. Começou a ficar muito séria, porque eu estou em sala de aula, eu tenho alunos de todos os tipos, isso na época, né? E sei que isso é extremamente perigoso. Aí comecei a escrever. Comecei a escrever aquilo que seria, primeiramente, um registro de memórias. Né? Comecei a escrever aquilo que eu comecei a usar nas minhas palestras no colégio para negar os palestrantes, desconstruir e orientar os meus professores com aquilo que eu queria desconstruir. Eu comecei o livro ele nasce aí, escrevendo a partir daquilo que eu preciso dizer que está errado, que eu ouvi está errado, e por que está errado, né? E qual é o embasamento que diz que está errado. E isso vai bater de frente com muitas características minhas, na verdade. Eu não estou querendo que a tua audiência concorde ou discorde, é um bate-papo, mas eu sou uma pessoa, desde muito cedo, eu sou um pessimista nato. E boto no meu currículo também. Né? Eu sou um pessimista nato. Nada me espanta mais do que me deparar com um otimista. Nada. Eu paro na frente do cara e digo, nossa, eu estou diante de um otimista. Esse sujeito é maravilhoso. Isso é formidável. Porque para mim o otimista é aquele cara que ele olha o mundo à volta dele e não entende nada do que está acontecendo. Esse é o otimista. Nada. E aí, se eu sou um pessimista nato e eu me espanto com o otimista, eu me deparo com o coach dizendo que tudo depende só de ti para dar certo. Tu entende que muita da minha produção tem a ver comigo? Muito. Eles combatem a ansiedade. Eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada, diagnosticado, e tomo remédio todos os dias. Eu sei que um coach não pode me curar. Então, o primeiro ponto tem a ver comigo. Eles curam dependência química. Eu não bebo desde 2007. Nada. Porque o álcool quase me matou. Então, desde 2007 eu não bebo. E eu sei que um coach não vai me curar. Meus amigos dizem, tá, mas tu é um ex-alcoólatra. Eu falei, não, eu sou um alcoólatra, não existe ex-alcoólatra. Se eu fosse um ex-alcoólatra, eu podia tomar uma cerveja agora aqui. E isso não ia me causar nada. Se eu tomar uma cerveja aqui, acabou minha vida. Eu volto tudo de novo desde 2007. Vou vender coisa dentro de casa para trocar por álcool. Hoje eu cheguei num ponto que eu posso olhar aquele freezer com cerveja dentro e não tem problema nenhum. Tu pode pegar e tomar do meu lado e não tem problema nenhum. Eu já cheguei nesse nível. Não tem problema nenhum. Mas eu jamais vou consumir nem meu enxaguante bucal tem álcool. Então como é que um coach vai dizer que ele pode me curar? Sim.
Em cima disso, professor, eu estava folhando a sinopse do seu livro, né, na internet, e o senhor fala de um negócio que eu achei super interessante, que é, o senhor identifica o coach à brasileira. Sim. Né? Sim. E aí eu queria saber, que fenômeno é esse? Quem é esse cara? Tá? Quais são os atributos do coaching praticado aqui? E vou além. O senhor também identifica, né, o neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Né? Categoria criada para explicar a simbiose entre o coaching e as igrejas neopentecostais. Qual é essa relação existente entre essas esferas? Tá? Quando a prática do coaching e a fala dos pastores neopentecostais se encontram, qual é o tamanho do estrago provocado, sobretudo num país como o nosso, né? Que é muito religioso, sim, cheio de desigualdades sociais e pouco crítico. Sim, vamos lá por partes então. Então, primeiro, o que é o coach à brasileira? Porque eu não sou um irresponsável de negar que existe uma razão de ser do coach quando ele surge. Né? Tem uma razão de ser. Ele surge trocando em miúdos, ele surge na Guerra Fria, no Vale do Silício, com aqueles profissionais que estão chegando no final da sua vida profissional e começam então a colocar à disposição os seus serviços para os novos executivos. Então ele vai ser uma espécie de personal de um CEO para a questão administrativa, econômica, financeira. Então ele está colocando à disposição a expertise dele, né? Esse é o coach propriamente dito, não é o coach à brasileira. Por que coach à brasileira? Por que eu chamo de coach à brasileira? Porque isso tem a ver com o jeitinho brasileiro. Tá? Por que o jeitinho brasileiro? Porque a matemática não fecha se tu pega o coach histórico, vamos chamar assim, tá? E tu vem para o Brasil. Bom, quem é o público-alvo desse coach histórico? Grandes CEOs. Mas o Brasil não é um país com uma quantidade gigantesca de grandes CEOs, como tem nos Estados Unidos. Sim. Logo, não tem uma demanda, uma oferta, uma procura tão grande. Sim. Logo, não dá para ganhar dinheiro. Sim. Então, qual é o jeitinho brasileiro? Vamos transformar isso para pobre. Isso chama-se canalice. Né? Por isso o coach é brasileira. Né? Já que nós não temos tantos CEOs, mas a gente quer ganhar dinheiro com isso, então o que a gente pode fazer para ser coach para pobre? Ou coach para classe média baixa? Não dá para eu ser um expert em questões administrativas para um pobre. Não faz o menor sentido. Mas eu posso ser um expert de coisa nenhuma para esse pobre, que vai entender que não aprendendo coisa nenhuma será, mas com título. E aí vem a segunda parte do jeitinho brasileiro, o nosso fetiche pelo estrangeirismo. Então, tu faz o quê? O que existe na nossa sociedade que cria uma distinção? A primeira coisa que existe na sociedade que cria uma distinção é a linguagem. Estou diante de um professor de português. É a linguagem. Por que os advogados possuem o juridiquês? Para criar uma distinção. Isso. Por que o meio acadêmico nos exige a BNTs e coisa e tal? Para criar uma distinção. Quando tu publica um artigo acadêmico numa revista acadêmica de boa qualificação, quantas pessoas vão te ler? Meia dúzia. Estou exagerando um pouquinho, mas pouca gente vai te ler. Quem é que vai ler? O meio acadêmico. Ou teu pai, tua mãe, mas é o meio acadêmico. Que vai buscar informação ali para poder, inclusive, melhorar as suas pesquisas. Porque está adquirindo ali uma linguagem distinta. É uma distinção. Então o coach faz o quê? Com o pobre. Cria uma linguagem de distinção. Qual é o primeiro ambiente que abraça isso, adota de uma forma assim avassaladora, que vira uma coisa nojenta?
o ambiente de RH. É o primeiro. É o PMO, CEO, o overview, isso, aquilo, coisa. É o primeiro. Vai criar até uma tabelinha que é tudo com aquela linguagem ali estrangeirada. Tudo. Então cria-se um coach à brasileira, um produto originalmente destinado para ricos ou grandes profissionais, que começa a ser oferecido como? Tu pega um grande magazine no Brasil, não vou dizer o nome, Tá subentendido. Isso, tu pega um grande magazine no Brasil, que faz uma grande palestra para os seus funcionários das lojas, num sábado, à tarde, chama de palestra motivacional e bota um coach ali em cima que vai ensinar essa pessoa duas coisas: trabalhar mais rápido e ser feliz. E ele passa a ser chamado de coach. Só que daí esse sujeito, não contente em ser chamado de coach, porque o coach também entende-se uma relação Olha o coach histórico, né? Eu sou o teu personal. Entende-se? E cria-se ainda o coach no Brasil, no coach à brasileira, numa relação Eu sou o coach, tu é o meu coach. Né? É fofo isso, né? Coach. Né? Então, só que daí não serve, porque na verdade a gente está querendo ganhar dinheiro de muita gente. Então, o seu José Roberto Marques, que é um picareta, não tem problema nenhum de dizer isso, porque ele está sendo processado por ser um picareta, tá? Ele se auto-intitula self-coach. Essa categoria é maravilhosa. Sabe o que é um self-coach? É o coaching de auditório. Então aí piorou a situação. Agora ele é o coach à brasileira que fala para 50, 100, 200, 500 ao mesmo tempo. E cobra o ingresso deles. E introduz na fala dele elementos dos cultos neopentecostais. E o que quer dizer o neopentecostalismo? Então, o primeiro elemento das igrejas neopentecostais que é inserido no coach de auditório, que não existe só o José Roberto Marques, ele lança e se intitula self-coach, o primeiro elemento é a catarse. É o primeiro elemento. Que alguns pesquisadores nas neopentecostais nem chamam de catarse, chamam de transe. Né? É o primeiro elemento. Quando está naquele culto gigantesco de uma grande neopentecostal e chega aquele momento que o fiel que está ali vai dizer que está se sentindo tocado pelo Espírito Santo. É uma reprodução daquilo que na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, chama-se de Pentecostes. Então, o que é o Pentecostes? Quando eles começam a se sentir tocados pelo Espírito Santo, Cristo já morreu, né? Já ressuscitou, já foi embora e disse que vai vir, então, o enviado do Pai dele. Né? Então, eles sentem o Espírito Santo, as cortinas começam a balançar, isso está em Atos dos Apóstolos, as cortinas começam a balançar e eles começam a falar, então, em línguas estranhas, que é o que os pastores falam até hoje, em línguas estranhas. Então, o coach adquire todos os elementos. Língua estranha já tem. Na verdade, é o estrangeirismo. Já tem a língua estranha. Se sente tocado pelo Espírito Santo como? Se sente numa catarse provocada pelo eu posso, eu quero, eu vou, depende de mim, e todo mundo gritando ao mesmo tempo. Eu vou, eu posso. Olha o que parece isso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu posso, eu vou conseguir. Então, é a retirada da divindade com a transferência para o eu. Eu sou o senhor das minhas ações. Eu estou pagando o ingresso para o cara que está me ensinando que eu posso. E eu vou conseguir. E aí começam os elementos que vão criar o neopentecostalismo. Por exemplo, nos cultos neopentecostais, e até em algumas pentecostais, é normal o pastor dizer, olhe para o seu irmão ao lado e diga que você o ama. Então todo mundo olha para o lado, eu te amo, meu irmão, papá. Olhe para o seu irmão ao lado e diz que Jesus está com ele, Jesus está com você, tal, tal. O que esses pilantras do coach começam a fazer? Olhe para o seu colega ao lado e diz que ele pode, ele consegue. Você pode. De uma forma deslavada, é a cópia. Deslavada. Mas tem coisa pior ainda. Tem momentos de um culto que o pastor ele busca o viés de confirmação, dizendo, amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Amém, irmão? Isso é um viés de confirmação. O pastor lê um texto bíblico
fez a pregação dele com o texto bíblico e buscou o viés de confirmação dizendo para o fiel. Amém, irmãos? Mereço um amém? Pode dizer, essa é para a igreja glorificar de pé? Amém? O que o coach faz? Uma frase que esses picaretas roubaram da psicologia. É uma frase de psicólogo e que eles roubaram da psicologia, que é a frase, isso faz sentido para você? E eles usam essa frase no mesmo momento que o pastor usa. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém agora? No mesmo, por quê? Porque também é um viés de confirmação. Ele está lá no palco ensinando a chegar do ponto A ao ponto B, que é a teoria básica do coach, do ponto A ao ponto B, que é uma teoria de RH, é ensinar o sujeito a organizar as rotinas administrativas dele. Ou seja, não precisaria de coach nenhum. Na tua faculdade de administração, tu já aprende como que tu vai organizar as tuas planilhas, os teus relatórios, coisa. Ele vai te ensinar aquilo e no final, quando tá todo mundo meio que dispersando, ele vai dizer, isso faz sentido para você? E todo mundo vai dizer, faz, que é um amém. Quando eu percebi isso, porque eu estava com um culto na televisão e um coach no computador, trancado num apartamento menor do que isso aqui na pandemia. Que dobradinha, hein? Exatamente. Usando o celular para bloco de notas. Né? Quando eu vi o cara falar amém, irmãos, e o outro falar isso faz sentido para você, e eu voltei aqui, voltei lá, e eu falei, não, no mesmo tempo, no mesmo momento, não, cara. Não pode. 5 frases, amém, irmão. 5 frases faz sentido pra você. Puta merda, cara. Eu não acredito que tá sendo tão picaretagem assim. Veja, ô professor, muito massa, muito vívida a sua fala, tá? E pra gente pavimentar, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, tá? Qual é o impacto na vida das pessoas da atuação de um Pablo Marçal? De um Paulo Vieira, por exemplo. Por que os discursos deles, tal qual um flautista mágico, né, encantam tantas as pessoas, tanto... Mais né? que flautista mágico, é o canto da sereia. Isso. O que é que leva as pessoas a seguir os ensinamentos de um coach? Qual é o mal que pode fazer discursos superficiais e individualistas proferidos por essas pessoas? Hein? Eu acho que esse é o grande problema. Primeiro, pegar Pablo Marçal e Paulo Vieira, 2 exemplos típicos de coaches absolutamente distintos, mas que exemplificam bem isso aí. O Pablo Marçal, ele é muito mais uma figura de coach de esquema de pirâmide, né? Para não dizer esquema de pirâmide, para não parecer um crime, coach de MMN. Para quem não sabe o que é MMN, é marketing multinível. Né? São as grandes empresas que vendem grandes perfumes e coisa e que não possuem lastro, porque na grande maioria das vezes não existe estoque. Né? É só contratar cada vez mais vendedor para cada um comprar a sua joia para entrar e ir alimentando a pirâmide, e o perfume não tem para entregar. Né? Tem só aquele monstruário mesmo. Esse é o marketing multinível. O Pablo Marçal se encaixa nisso. Aquele cara que enche um auditório para dizer, eu vou ensinar você a ser o primeiro rico da sua família. Né? Mas não existe o dinheiro para a pessoa ser rica. Já o Paulo Vieira não. O Paulo Vieira, ele se julga, coach integral sistêmico. Né? E se tu pergunta para ele o que é coach integral sistêmico, eu não estou debochando, ele vai te dizer que é um coach que é integral e que é sistêmico. Né? Essa vai ser a resposta dele. Né? Então, o que é o coach integral sistêmico do Paulo Vieira, agora falando real? É o combo da apropriação. Ele é integral sistêmico porque ele se apropria da psicologia, da psicanálise, da economia, da administração, do RH. Ele se apropria de ferramentas de tudo sem ter estudado nenhuma dessas áreas e aplica as ferramentas dentro do coaching dele. Então, tu não precisa ter uma terapia com um psicólogo, ele te supre. Tu não precisa ter um orientador no campo administrativo, ele te supre. Tu não precisa de um professor, ele te supre. Tu não precisa de um nutricionista, ele te supre, porque ele é integral sistêmico. Qual é o problema? O maior problema, o maior dano causado na vida das pessoas está diretamente relacionado à fuga da realidade da vida em si. Esse é o princípio de tudo isso. Por quê? Uma frase que não é minha, é do professor Clóvis de Barros Filho, mas que eu gosto muito, que o Clóvis diz, a vida é feita com a matéria-prima da tristeza. A primeira coisa que o coach faz é fazer com que essa frase
pareça algo, Deus me livre, sai de perto de mim. A partir do momento que tu chega num ponto em que qualquer possibilidade de aceitação da crueza da vida, da tristeza, da dor, é algo que tu não quer, então tu tá absolutamente dopado, tu tá absolutamente imerso num mundo em que tu tá acreditando que a vida pode ser feita só de momentos felizes. Aí tu vai pegar lá atrás grandes autores, vai pegar o Aldous Huxley, com Admirável Mundo Novo, tu vai pegar o George Orwell, com 1984, tu vai pegar o Ray Bradbury, com o Fahrenheit, né? Tu vai pegar, antes desses todos, aí tem um soviético chamado Evgeny Zamyatin, que lançou o Nós, que serviu de base para o Aldous Huxley lançar o Admirável Mundo Novo. Então, vai pegar essas distopias e tu vai entender que os caras eram profetas, cara. Porque em Admirável Mundo Novo está isso aí. Só que em Admirável Mundo Novo, o Huxley criou uma espécie de ansiolítico que chamava-se Soma no livro. As pessoas tomavam o Soma para não terem nenhum tipo de desejo para além daquilo que elas eram programadas para executar na sociedade. Tu é o operário, tu toma o Soma para tu não querer enriquecer, né? Tu é uma pessoa que é do gama mais ou do alfa menos e tu vai seguir. Então é isso, é aquela questão do tipo assim, todo mundo quer ser feliz. E só não pararam para pensar uma coisa, não é possível todo mundo ser feliz ao mesmo tempo e durante todo o tempo. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. E outra, se todo mundo fosse feliz ao mesmo tempo, nós não teríamos o que no mundo? Nós não teríamos a melancolia, nós não teríamos a angústia. Não vou nem chegar em patologias como depressão e coisa. Sem melancolia e sem angústia, nós não teríamos 90% da nossa produção poética e literária da humanidade. Nós não teríamos, por exemplo, Romeu e Julieta. Gustave Flaubert não teria escrito Madame Bovary. Ernest Hemingway não teria escrito Adeus às Armas. Bem teria se matado, claro. Né? Mas, então, a vida ela é constituída de momentos ruins, de momentos bons e de um grande momento normal. Sim. Sem tristeza e sem alegria. Essa é a tua vida diariamente. Diariamente a tua vida ela é sem picos. E a felicidade, e aí não sou eu que digo, a gente pode pegar, por exemplo, Spinoza, se a gente quer lançar mão da filosofia. É claro que eu, como pessimista, prefiro Schopenhauer, né? E tá tudo bem. Schopenhauer conseguiu, dentre os filósofos, a distinção de pai do pessimismo. Imagina o que era um cara pesado, né? Que dentre os filósofos que já são pessimistas, ele foi considerado o pai do pessimismo, né? Mas vai pegar o que é a felicidade? A felicidade é um momento. E outra, a felicidade ela não dura. Tu imagina um jogador de futebol, se a felicidade durasse sempre, ele faria o gol e seguiria comemorando. Até o dia seguinte. O adversário ia fazer gols e ele ia estar comemorando o gol dele ainda. Entende? A felicidade ela é efêmera. E o que acontece num jogo de futebol? Tem os momentos que tu toma um gol, os momentos que tu faz um gol, alegria, tristeza, e tem os momentos que é o jogo. Que não é nem alegria, nem tristeza. É o 0 a 0. É o 0 a 0. São obstáculos no jogo. São esforços no jogo. O coach quer acabar com isso. O coach quer dizer que tu pode viver momentos de felicidade instantâneos. E ele lança a mão, evidentemente, de algumas ferramentas poderosas da sociedade, né? Entre elas o Instagram, por exemplo. Né? Aquilo que eu chamo no meu livro de instagramização da vida. Né? Essa instagramização que é a construção de uma vida de mentira, muito bem descrita no filme Matrix, né? Uma vida de mentira, em que eu vi uma vez uma situação em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que me espantou. Vinha uma moça, devia ter 20 e poucos anos, vi uma moça pelo centro da cidade, me lembro como se fosse hoje, ela vem vindo, e ela está no celular, e ela está discutindo com a mãe dela.
todo mundo na volta sabe que ela está discutindo com a mãe, tamanho são os gritos dela, as ofensas e o direcionamento da ofensa. Então todo mundo sabe que está brigando e que é com a mãe. Todo mundo sabe. De repente, e eu estou indo atrás vendo aquilo. De repente, ela passa na frente de uma vitrine, ela gosta do que ela vê na vitrine, ela para, tira uma selfie com a vitrine ao fundo, com uma cara feliz e sorridente. Ela posta a foto no Instagram e segue discutindo com a mãe, mandando a mãe para tudo que é lugar. A pessoa que vê a postagem dela no Instagram jamais imagina que ela tem uma vida ruim. A pessoa que pega a foto vê o quê? Ela sorridente numa vitrine. E a pessoa que está vendo a foto dela também está tendo uma vida ruim, mas quer competir com a foto dela e com a felicidade dela e também mente na próxima postagem. E isso gera uma bola de neve que todo mundo mente porque todo mundo quer ter o melhor cabelo, o melhor prato de comida, tá na melhor praia. E se tu não tem nada para postar, a própria rede social cria a saída para ti, ela cria um mecanismo chamado TBT, que te permite postar o passado. Porque já que tu não tem um presente, então pelo menos na quinta-feira tu vai ter uma boa memória. Nem que seja sempre a mesma memória. E o coach vai trabalhar em cima disso. A desconstrução da tristeza, a desconstrução da necessidade de coletividade, porque tu é o senhor da tua estrada, basta tu querer fazer. Se tu não conseguiu é porque tu não tentou tudo. Vai confundir com o neopentecostalismo que está trabalhando uma teologia completamente oposta a qualquer teologia séria, porque a teologia do domínio, né, que já é vamos dizer assim, o upgrade da teologia da prosperidade, né? Então, a teologia do domínio, ela vai pregar o quê? Que Deus tem uma obrigação contigo. Olha que maravilhosa essa teologia, né? Tu já coloca dedo em riste para Deus. Eu orei ontem no curso, então tu tem no culto, então tu tem que me dar o que eu quero. Ou seja, a inversão dos papéis é o homem se transpondo a sua deidade, a sua divindade. Quando tu joga isso dentro do coach, o que tu tem? Tu tem, por exemplo, o Pablo Marçal, né, que já está fazendo batizados na empresa dele. Na empresa dele que é uma espécie de igreja, o quartel-general, o reino, uma coisa assim. Ele já faz batizados, acaba irritando o Silas Malafaia, porque estão discutindo ali por conta de fiéis. O Silas começa a dizer, coach não pode batizar, e berrar e tudo mais. E tu tem gente publicando já na rede, teus ouvintes podem procurar, publicando livros como, por exemplo, Jesus Cristo foi o maior coach que já existiu. O cara publicando esse tipo de coisa. Então aí eu fecho essa parte da seguinte forma. Alguém tem que escrever. O que me motivou a escrever o livro, se essa é a pergunta? Duas coisas, alerta e denúncia. Alerta e denúncia. E escrevi um livro sem seguir nenhum ditame do mundo acadêmico. Nada. Absolutamente nada. Não vai encontrar nota de rodapé. Não vai encontrar BNT. Eu estou com isso criticando o mundo acadêmico? Não. Eu estou dizendo que eu preciso que esse livro seja lido por mais pessoas e não por aquelas pessoas. Se você que está me assistindo não é acadêmico e me disser que você lê todas as notas de rodapé de um livro, você está mentindo ou você precisa se tratar. E se precisa se tratar, não vá num coach, vá num psicólogo, porque o meu livro, inclusive, tem uma letra num tamanho bom, para que a pessoa que tem dificuldade de leitura e o óculos não está muito bom, enxergue, um entrelinha bom, e uma leitura que está dividida em 3 partes, onde uma parte é um pouco mais, vamos dizer assim, tem uma parte que é um pouco mais complexa, que é a parte onde eu proponho uma teoria. Então o livro tem 3 partes, textos introdutórios, que eu chamei de textos introdutórios que não introduzem coisa alguma. O meio é uma proposta de teoria, então ali é um pouco mais amarrado, porque ali eu estou falando então de categorias como a instagramização, estou falando da uberização do hábito e dos afetos, ali estou mostrando a fragilidade das pessoas que são público-alvo do coach, e no final eu tenho os textos onde eu estou destilando o meu ódio.
Aliás, essa questão do ódio é interessantíssima também, porque o coach também criou essa ideia de que o ódio não é humano. Isso derrubaria toda a filosofia do século XIX para trás. Toda a filosofia. Se tu disser que as pessoas não odeiam, que o ódio não é humano, derruba tudo. Se tu disser que alimentar o ódio em ti faz mal só para ti, derruba já a antiguidade grega toda. Tá? Derruba tudo. Então criou-se um fetiche de que eu só posso ter pensamentos bons, que os pensamentos ruins de nada são benéficos. Tu não tem um pensamento de ódio porque tu tá alimentando esse pensamento, porque tu quer algum benefício em relação a isso. Não, tu tá tendo um pensamento de ódio porque alguém te deu um motivo para ter esse pensamento de ódio. Isso é humano. Tu tem que resolver a tua situação que está te levando a ter esse ódio. Agora, aí eu vou talvez ser ateu por demais, mas eu vou dizer, sinceramente, não dá para amar todo mundo, cara. Qualquer criança de 5ª série sabe que não dá para amar todo mundo. Qualquer estudante de ensino médio sabe que a proposta de amor mais sofisticada de todas é a de Jesus Cristo. Por quê? Porque é aquela que é mais difícil de ser executada, porque é amar o próximo como a ti mesmo. É por isso que é a proposta mais sofisticada, porque nós não estamos preparados para amar o próximo como a nós mesmos. A gente até ama, mas a gente define o que é próximo. Define. O Aristóteles vai dizer que amar é a fraternidade que tu tem por um irmão, né? Ele chamava de filia. Né? O Platão vai dizer que amor é desejo, chamava de eros. Né? Então tu ama o que tu não tem e quando tu tem, tu deixa de amar. Era um desejo carnal. Né? O Nietzsche, que era completamente louco, né? Mas é um grande pensador, é o Judas que não me escute. Né? Mas o Nietzsche, que era louco, o Nietzsche dizia então que o amor fati era aquilo que tu ama a pessoa exatamente do jeito que ela é. Né? Então, se a pessoa te traiu, tu tem que amar ela mais ainda, porque trair faz parte da essência dela. E se tu ama ela em essência. Né? Louco isso. E Jesus disse não, que amor, então é ágape. Nós traduzimos para amor. Né? Ágape. O que é ágape? Amar o outro como a ti mesmo. Isso é dificílimo. E aí tem o professor Viaro, que vai dizer, não dá para amar todo mundo. Viu só a minha pedância agora? Eu me coloquei na mesma frase de Platão, Aristóteles, Nietzsche e Jesus, e Judas. Né? Então, eu disse, para mim não dá para amar todo mundo. Sensacional. E um abraço ao professor Renato Judes, que certamente eu vou encaminhar para ele. Meu grande irmão, Judes. Esse episódio. Infelizmente, a gente chegou ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o professor Adriano Viaro, mestre em História, autor do livro Anti-Coach, A Gênese do Caos, editado pela Emó Editora. Falamos sobre este livro em nosso podcast. Professor Viaro, obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. Foi uma logística arretada para a gente fazer isso aqui, mas deu certo. E quanto maior o desafio, mais gostoso é. Com certeza. Né? Chegamos ao fim deste amado Papo no Auge. Ele falou em amado Papo no Auge. Veja, quem quiser trocar ideia com o senhor, quem quiser adquirir o livro, como é que faz, professor? Obrigado, tá? Eu vou te dar o link, né, da editora, clica no link direto, né, na editora e compra o livro, e vai me encontrar, prof.viaro, em todas as redes, vai me encontrar. Valeu. Vai me encontrar, vai me ler e vai ficar bravo. Mas isso faz parte da minha vida. Vai ficar bravo porque eu escrevo, mas depois, quem sabe, eu consigo ser ouvido também. Essa é a essência. Obrigado, professor. Valeu, valeu demais. E continue com o Papo no Auge, né, com o professor Adriano Viaro. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.